Olá, tudo bem? Nós estamos juntos agora aqui, a Isa, do Departamento de Escola Bíblica, me solicitou que eu desse essa aula sobre a introdução do Antigo Testamento e falar de uma pessoa que eu gosto muito, do que ele fez, de como ele agiu, que é a história de Josué, né? Então nós vamos ver hoje a história daquele povo maravilhoso, aquele povo de Deus, herança. Nós vamos ver aqui as conquistas de Josué e a divisão da terra prometida, né? Da terra que foi prometida aos hebreus. O livro de Êxodo é um dos livros também que eu gosto muito, que Êxodo é a saída, não é? Saída do povo hebreu que estava preso lá. Você deve estar sabendo já que houve muitos empecilhos para que o faraó pudesse deixar o povo sair, não é? Então revela uma condição incrível e terrível dos hebreus, um cativeiro absoluto, cativeiro físico, cativeiro emocional, cativeiro social, intelectual, cultural, religioso, espiritual. Tudo isso eles estavam presos, o povo hebreu. E vem dizendo também o comportamento de Deus para trabalhar com esse povo e prepará-los para uma grande jornada, para uma libertação. Bem, você deve ter visto também que mostrando a divisão do Antigo Testamento, né? Os Pentateuco, os livros históricos e assim por diante. Nós vamos ver principalmente os livros históricos, que compõem uma coletiva de 12 livros, de Josué a Esté. Só que nós vamos ver não isso tudo, mas aqui nós estamos só vendo. Você deve ter visto a divisão da Bíblia. Na continuação da aula, nós já vamos ver aqui o seguinte assunto, né? Vamos ver a peregrinação, a saída do povo hebreu. Já não foi a saída com Josué, certo? Vou logo aqui explicando. Nós podemos ver a saída de uma forma diferente, diferenciada, né? Nós vamos ver a saída do Egito. E na saída do Egito, o povo hebreu saiu com o apoio e a ordenança de que Deus deu a Moisés. Moisés foi que fez a negociação para que pudesse sair com o seu povo de Deus. E não conseguiu, e depois de muitas, você deve já ter também ouvido isso, as pragas do Egito, foi que depois de algum tempo, quando houve a última praga, que foi a morte do primogênito, então eles tiveram que sair. O faraó disse: olha, vai logo, pega o teu povo e vai embora. Moisés saiu. Só que durante esse período que estava saindo, houve muitos problemas, houve muita batalha, houve muita briga, guerras, e sempre Josué se destacava porque dava apoio a Moisés, e Moisés tinha Josué como um grande companheiro que estava ali junto. E Josué também, como Moisés chamou para que ele pudesse ser um dos espias, ele foi um dos espias, dos 12 espias que iriam observar a casa, a cidade que eles iriam invadir, e só 2 que voltaram, dos 12, 2 voltaram dizendo que poderemos ir, que iremos ser vencedor. Mas os 10 desistiram, dizendo: não, é muito grande, lá a fortaleza é muito grande, lá são pessoas guerreiras. Mas Deus tinha chamado esses dois espias, Josué e Caleb, para que pudessem caminhar juntos e ir à conquista que Deus queria dar para o povo hebreus, né? O povo
de Israel levou 3 meses para sair do Egito. Né? 3 meses. Mas com isso tudo, nós poderíamos pesquisar e ver a distância. Se você pegar a distância no Maps, uma experiência que você deveria fazer, e sair de Tamis até Jerusalém, você vai ver que é um percurso curto. E bote lá no Maps como se fosse a pé, certo? Andando. Então você gastaria pouco tempo. E quanto tempo gastou o povo para chegar até Jerusalém? Olha, 40 anos, tempo demais. Mas por que aconteceu tudo isso, né? Nós vamos ver aqui o mapa da distância, para que a gente possa ter uma noção do que seria essa distância. Bem, você está vendo agora na tela o percurso que o povo saiu de Tamis até Jerusalém. Então você veja saindo, passando pelo Rio Jordão, por todas essas partes e chegando lá. Você veja que esse percurso que vai ver no Maps é o mesmo que está sendo demonstrado aqui, só que você veja que tem uma passagem pelo deserto, dando uma volta ainda, para que pudesse depois seguir os caminhos. Essa volta completa nós podemos ver, nos aproximar e vemos que é isso aqui, ó. Olha, essa volta que ele deu aqui para chegar. E cada vez demorava mais chegar até a terra prometida, a terra que Deus tinha dado como promessa. Como é bonita essa história de ver o povo andando, mas por que eles andaram tanto, não é? Um espaço de levar aquelas pessoas por um caminho andando, vamos ver aqui, o tempo gasto seria de 144 horas para percorrer uma distância de 710 quilômetros. Também é importante perceber que Josué não se torna sucessor de Moisés, sem motivo, pois havia uma relação prévia entre ambos, como nós vimos, né? Moisés confere a Josué a responsabilidade militar. Moisés chamou Josué para comandar o exército. O próprio Deus estabeleceu uma conexão entre os dois, ordenando que Moisés confiasse a Josué o que havia recebido da parte de Deus. Então, estava tudo encaminhado para que desse certo. Josué é apresentado como servidor, aquele que está do lado, apoiando e dando suporte. É difícil você encontrar pessoas hoje desse jeito, né? É revelado o caráter de permanência e constância de Josué. Também o próprio Deus escolheu Josué como substituto de Moisés. Pronto. Então até aqui nós estamos vendo que o substituto de Moisés, até mesmo Deus conferiu e deu essa ordenança para que Josué fosse o seguidor de Moisés, fosse o que iria substituí-lo, levando o povo hebreu à cidade, à terra prometida. Mas por que o Deus permitiu isso? Porque ele andava junto, ele sabia. E Moisés sabia também o comportamento, a obediência de Josué a Deus. Nós começamos a ver agora que Josué, depois da morte de Moisés, Josué assumiu o povo
para levar até a terra prometida. E uma das pessoas que ajudaram muito a Josué foi Caleb. Nós vamos ver agora as conquistas de Josué. Josué conquista de Jericó e Ai, lá em Josué capítulo 2 e 8. Campanha sulista, Josué capítulo 9 e 10. Campanha do norte, Josué capítulo 11. Aí vem um resumo das cidades conquistadas, lá em Josué capítulo 12. Distribuição da terra entre as tribos, Josué capítulo 13 a 22. E também a morte de Josué, Josué 23 e 24. Nós poderíamos aqui também observar a divisão do livro, o resumo do livro de Josué, né? Então nós vamos ver aqui o resumo do livro de Josué, para que a gente possa entender melhor. As conquistas nós já vimos, e também nós vamos ver a divisão do livro, como se você poderá estudar e você poderá entender todo o caminho que o povo hebreu teve para chegar até a terra prometida. Não foi nada fácil. O povo que cada vez mais desobedecia a Deus, porque quando saíram do Egito, eles queriam cada vez buscar mais os deuses egípcios. Eles acreditavam e estavam tão, mesmo sendo escravo, eles tinham tudo, e disseram até para Moisés: olha, nós saímos de lá, nós tínhamos tudo, agora estamos aqui no deserto, vagando. Deus ficou olhando e entristeceu o seu coração e viu que aquele povo não merecia entrar na terra prometida. É por isso que demorou 40 anos. Uma geração se formou para que pudesse entrar na terra prometida. Vamos ver o resumo do livro. Estamos vendo aqui nesse slide o resumo do livro de Josué. A campanha sulina, né? As lutas no sul, nós vemos aí Josué 9 e 10. As campanhas do norte, Josué 11, e um resumo das cidades conquistadas, Josué 12. Distribuição das terras entre as tribos, Josué 13 e 22. E a morte de Josué no capítulo 23 e 24. Esse é o resumo do livro de Josué. Como você vê a situação do povo, o povo precisava, Deus não queria permitir que aquele povo entrasse na terra prometida, né? Podemos também observar que no capítulo 5 do livro retrata o encontro de Josué com um anjo, né? A ideia de se descalçar e pisar em solo sagrado é um sinal de reverência. Aquele local onde teve o encontro com o anjo, Josué, foi mostrado que ali era um local santo e um local de reverência, de que um anjo estava falando com Josué. O templo lá era sagrado. A ideia de se descalçar e pisar em solo sagrado é um sinal de reverência, que você também deve ter lido nesse capítulo que você está estudando, né? No capítulo 9 de Josué, podemos ver duas relações diferentes de Israel com o povo. Você veja bem, a relação do povo diferente entre os povos vizinhos. Os gibeonitas fizeram aliança com
o povo de Deus, os cananeus quiseram a destruição de Israel. Você veja que desde muito cedo, para que a gente possa entender o que está acontecendo hoje em Israel, com o povo palestino, nós temos que aprender o início, ver as promessas que Deus deu e que esse local onde está sendo a disputa é um local sagrado, é um local que foi dado, é a terra prometida que foi dado por Deus. Deus deu ao povo hebreu e que vem de gerações em gerações. Israel está lá, está lutando pela sua posse da terra prometida, porque nunca foi fácil. Ele nunca deixou de lutar. E também Deus nunca falou que ia ser tão fácil. Mas a luta é constante. Quando eles estavam já tentando ir ao encontro, teve várias batalhas, né? Teve a de Jericó com Ai. Quando foi a guerra com Ai, houve aquele desvio de uma das tribos falharem, traírem. Acã traiu a Deus, não foi a Josué, traiu a Deus, porque roubava as peças de ouro, as coisas valiosas para eles na guerra, lutando e trazendo escondido, e escondia. Foi por isso que na primeira guerra que teve com Ai, que foram poucos os enviados, 3.000 homens para lutar com o exército de Ai, eles perderam e morreram muitos hebreus, muito povo de Deus ali, que entristeceu até Josué. E Josué sempre vendo. E perguntou a Deus por que aquilo. E Deus demonstrou quem era, o que foi que houve, o pecado que estava vendo. Houve a restauração, houve o perdão. E na próxima luta, o Josué foi à luta com Ai e venceu. Agora, você veja o seguinte. Desse período que o povo de Deus saiu do Egito e que Josué pegou esse povo, mas mesmo antes, Moisés, quando estava com o povo sempre se desviava dos caminhos de Deus e sempre murmurava e questionava o que estava acontecendo ali, se Deus não estava presente com eles. Mas Deus sempre estava com a nuvem ou com a tocha de fogo. De manhã com a nuvem, de noite com a tocha de fogo, guiando o povo para que pudesse chegar à terra prometida. E houve muitas lutas, mas também Deus entristeceu, por isso que demorou tanto tempo, 40 anos, para que essa geração pudesse morrer toda e uma nova geração que pudesse colocar os pés na terra prometida. Lá no capítulo 13 do livro de Josué, e também no 22 e 23, acontece a divisão das terras. Agora é que foi interessante. As 12 tribos de Israel, quais são as 12 tribos? São a Ruben, Simeão, Judá, Zebulão, Isacar, Asher, Naftalim, Efraim, Manassés, Gade, Benjamim e Levi. Todo esse povo. Josué começou a querer fazer a divisão. Vamos tentar mostrar aqui o mapa da divisão do povo hebreu, das tribos. Aqui nesse mapa, você vai poder ver as 12 tribos de Israel, né? Que quando chegaram lá na terra, Josué fez a divisão da terra com o povo.
cada povo tinha um pedaço daqui da terra. Uma coisa importante é que os levitas, né, a tribo de Levi, é que surgiu os levitas, eles não tinham terra. Você viu que não tem a divisão da terra. E também outra coisa interessante é que nem todos os filhos de Jacó, que é Israel, né, os filhos não foram formados em tribos. Por exemplo, José é filho de Jacó, mas ele não tem. Mas os filhos dele foram abençoados e receberam terras. Já os levitas, de Levi, não, porque adoravam a Deus, buscavam a Deus e eram as pessoas santificadas para levar a palavra, a mensagem do Deus, do Senhor dos Exércitos. E sempre acompanhava. E poderia ir em qualquer uma das tribos e todos apoiavam, hospedavam, davam alimentação, todos, porque era um privilégio receber a todos que pudessem participar. Eles eram um povo, uma tribo que cuidava do tabernáculo, cuidava da presença de Deus naquele momento. Outra coisa muito importante, mas será que todos receberam as terras? Todos lutaram e conseguiram as terras? Será que foi dividido 100% as terras? Não, não foi dividido 100% as terras. Esse é um resumo dessa aula. Espero que você tenha gostado e espero que eu tenha tirado alguma dúvida sua. É um dos livros que você tem que pesquisar e conhecer mais, porque é muito profundo. E a conquista de cada luta, você vê Deus operando. Podemos até colocar nos dias de hoje, nas nossas lutas. Se Deus tem nos prometido um caminho, uma terra prometida também, então por que às vezes nós precisamos conquistar a cada dia? Nós poderemos ver no livro de Josué que tem que haver conquista, e todos os dias conquista. Não com aquele povo que, depois que saiu do Egito, blasfemava e murmurava, porque não acreditava, começaram a tentar seguir outros deuses, e é por isso que às vezes, nos dias de hoje, nós até mesmo nos desviamos dos caminhos de Deus e não temos a resposta certa de que Ele estará conosco. Você tem que seguir, obedecer. Esse momento de Josué foi o desejo. Por isso que eu gosto muito de Josué, porque a busca dele, mesmo com dificuldades, e às vezes ele caía, ele tinha assim, esmoronava com o seu pensamento, mas Caleb vinha e dava força para ele. Vamos, você tem que continuar. Vamos. Qual é o seu Caleb? Quem está lhe ajudando, lhe apoiando para que você possa subir na vida? Não pare aí. Vá buscar a presença de Deus, que Ele vai falar com você. Nós temos aqui vendo até a conquista da terra que Deus deu para que Josué chegasse lá. E foi com muita vitória, com muita batalha, com muita guerra. Por isso nós vamos parar um pouquinho aqui, que nós vamos entrar em outra divisão da história da Bíblia, que são os juízes. Josué, depois que saiu, as tribos ficaram e começaram a formar uma liderança. Quem seriam os juízes? Porque estava havendo problemas em algumas tribos.
Então, quem seriam aquelas pessoas que iriam julgar, que iriam fazer com que pudessem compreender tudo isso? Vamos observar já já. Continuando aqui o nosso estudo, nós vamos ver agora Juízes e Samuel, um período de governo sacerdotal e profético, não é? Juízes, depois que houve a divisão das tribos, cada qual ficou uma. Nós vimos que na relação entre os povos, os cananeus, eles sempre queriam a destruição de Israel. E mesmo que depois houve a divisão das terras, das tribos, os cananeus tentavam cada vez mais destruir. E demorou essa passagem aí de Josué, uma faixa de, até os livros de Juízes, demorou quase 4 séculos. Né? Então vamos ver aqui o período que foi esse período de Juízes. Depois que chegaram e houve muita imigração, houve muitas pessoas se dispersaram, né? Foram para outro, houve também, foi um período que testemunhou o desaparecimento de algumas grandes culturas e começou a Idade do Ferro no Oriente Médio e a chegada dos filisteus. O período de Juízes não quer dizer que foram aquelas pessoas judicialmente, aquelas pessoas que tinham a parte jurídica. Não. Os juízes surgiram em diferentes regiões e tribos para salvar alguma parte de Israel que se encontrava sob ameaça de alguns inimigos, inclusive dele mesmo, do povo. E a pergunta que sugere é: como poderia um Deus santo, que exige obediência e submissão do seu povo, tolerar a contínua prática do pecado e rebeldia do povo? Porque o povo continua, ele não queria só obediência a Deus, ele queria ter ídolos, seguindo ídolos de outras culturas. Né? Você veja o seguinte, por que o povo pecava? O que era que Deus não gostava? Primeiro, o Deus não gostava do pecado. Quando o povo peca, começa a abandonar os princípios de Deus e ser influenciado pela cultura dos povos vizinhos. Quando tinha um pecado, a segunda coisa que vem é a consequência. O povo passa a ser oprimido como resultado do pecado. Terceiro, perda da identidade. O povo começa a se misturar com vários povos. Você veja, por isso que a Bíblia fala, quando nós temos que o fardo diferenciado, o fardo pesado, o fardo que são outras coisas. Às vezes nós não entendemos porque em um relacionamento você não poderá ter com outra pessoa de outra religião, porque não vai ter problema. É o fardo desigual. Né? Então, por quê? Porque uma tem um pensamento de um tipo e o outro tem outro. Em relação à obediência a Deus, em relação aos princípios de Deus. Então, perde a identidade, certo? Quarto, a consciência. O povo percebe que está naquela situação por conta dos pecados. O sofrimento está ligado ao fato de estar na direção errada. Depois vem o arrependimento. O povo volta ao caminho de Deus. Sexto, vem as súplicas, clamor por um libertador. Junto com o arrependimento, eles clamam a Deus por misericórdia.
7. Deus levanta um libertador, que trabalha primeiro para resgatar o que o povo perdeu, a identidade. E oitavo, resgate da identidade do povo. 9, a libertação. Depois que a identidade é resgatada, vem a libertação. Então, a libertação que Deus deu ao povo para resgatar a identidade é proporcional à essência da identidade. Se você recupera, Deus dá o libertador. Quando o povo clamava por um libertador, Deus mandou juízes, pessoas influentes, pessoas que tinham competência, que eram tementes a Deus, para coordenar, para julgar os assuntos que estavam acontecendo com seu povo. Então nós vamos ver aqui alguma relação, a relação dos juízes que teve o seu período, né? Vamos ver aqui. Otoniel, nós podemos ver que ele conquista a cidade de Cananéia. Eude derrota os moabitas. Sangar matou 600 filisteus. Débora foi que convenceu Baraque a comandar o exército. Gideão liberou 800 homens contra 135.000 midianitas. Tola julgou por 23 anos. Jair julgou por 22 anos. Lefter Ibsan julgou por 7 anos. Elon julgou por 10 anos. Abdon julgou por 8 anos. Sansão julgou por 20 anos. E o último juiz foi Samuel. Foi considerado o último juiz e o primeiro profeta. Nesse período que Samuel, como último juiz e o profeta de Deus, ele assumiu e começou, o povo clamava muito porque queria um rei, e correram para Samuel para que ele pudesse dar um rei. Depois eu gostaria que você se aprofundasse mais sobre a vida de Samuel. Nós podemos ver o nascimento de Samuel, a história maravilhosa, onde Ana está lá orando na porta do tabernáculo lá, e o profeta, o sacerdote, achava que ela estava bêbada. E ela não tinha condições de ter filhos, mas ela clamava porque queria ter um filho. E pediu a Deus que, se ela tivesse um filho, ela o daria de volta para o sacerdote, para ser sacerdote. Então, esse é o primeiro passo, que você tem a vida de Samuel, o nascimento de Samuel, como foi, não é? Ana, a sua mãe. Depois vem o chamado de Samuel. Chamado de Samuel vem também o seu ministério sacerdotal, né? Você tem que aperfeiçoar, ver isso. E também veja a escolha de Saul. Como foi a escolha da tribo de Benjamim? Saul foi escolhido como rei. Ele era tímido, era desobediente, era invejoso, era também inconstante, supersticioso. Então, tudo isso você vai ver na sua apostila, cada item disso aí, certo? Mas Deus usou ele até um certo ponto. Também
tem a história de Davi. Davi, que foi escolhido por Deus para ser o homem que iria substituir Saul. E na escolha de quando Samuel vai à casa de Jessé para ungir o novo rei, então os filhos do patriarca são apresentados um a um. Entretanto, Deus mostra para Samuel que nenhum daqueles seria. E Samuel pergunta: acabaram seus filhos? E o pai de Davi disse: ainda tem um, mas está atrás das malhadas. Estava pastoreando, era pastor. Então manda chamar. E quando Samuel vê Davi e olha, e Deus toca no seu coração e diz: é esse é o rei. Então Samuel unge a Davi como rei. Ele era um rapaz músico e compositor, né? Experiência de louvores, ele tocava e também acalmava o temperamento de Saul quando ele ficava agitado. É um guerreiro, Davi, que também provocou muitos ciúmes a Saul, muitos ciúmes, que até Saul tentou matá-lo várias vezes, né? E você está vendo que todas essas coisas são ótimas para que a gente possa ter conhecimento. Podemos ver também em relação às características do rei Davi, né? O homem, enquanto o rei Davi, conhecido por sua bravura, habilidade de combate e competência ao liberar. O homem Davi é marcado por inconstância e dramas pessoais. Também Davi, pai, a parte mais assustadora da vida de Davi ocorreu em seu próprio círculo familiar. Mesmo que Deus escolheu ele como nunca tinha visto, ele seria um servo, um amado segundo o coração de Deus, então mesmo assim aconteceu isso, né? Então houve coisas na família, problemas na família, incestos na família, e ele teve que agir, teve que superar tudo isso, né? Então você veja o seguinte: teve muito problema o rei Davi. Podemos ver também que no livro de Samuel mostra que nem mesmo os melhores reis conseguem por si só governar. Todos dependem da graça divina. Todos dependem de Deus. Se você for ver, nessa aula nós estamos mostrando aqui de uma maneira rápida todos esses acontecimentos que surgiram. Mas se você puder estudar caso com caso, isso aí é tempo de você ler para fazer o curso da escola bíblica, mas se aprofundar mais em cada história, porque cada história dessas personagens é uma história de vida para nós podermos aprender como agir, como fazer numa situação semelhante, não igual, mas semelhante. O que eu deveria fazer? Como eu deveria fazer? Fundamental. Esse livro de Josué, Samuel, são livros maravilhosos. São histórias bíblicas que você tem que começar a estudar cada vez mais para poder falar às outras pessoas, ensinar aos seus familiares, ensinar aos seus filhos, compartilhar na sua igreja. Como será bom você estar bem envolvido nisso. Espero que você tenha gostado dessa aula, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa agir, que nós possamos aprender
a não se desviar dos caminhos do Senhor e nem procurar ídolos. Às vezes pensamos, procurar ídolos seria procurar aqueles que são feitos de madeira, de pedra, que têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, não, tem pernas, mas não andam, tem braços, mas não afagam. Não, não é isso. Mas nós temos que, às vezes, temos outros ídolos. Temos o ídolo Mamon, que é o dinheiro, a ambição de ser, de ter coisas, de buscar coisas para si, de sermos egoístas, de não sermos gratos. Temos muita coisa a aprender, que você possa aprender durante esse período. Que Deus abençoe você. Fique firme na escola bíblica. Aprofunde-se, porque a Bíblia vem dizendo só, nós erramos em não termos conhecimento da Bíblia, para agir da maneira certa e de como Deus quer que nós possamos agir. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te proteja e que Deus te guarde. Até lá, muito obrigado!